Agora o Zoom avisa, né? Exatamente. Ficou chique o negócio. Bom, vamos lá então. Se quiser começar. Beleza. Bom, oi todo mundo. Meu nome é Júlia Neves. Eu hoje em dia trabalho na Litasco, que é uma trading de petróleo russa, aqui em Genebra. Eu moro na Suíça desde 2014. Acho que a ideia aqui que eu montei para vocês para falar um pouquinho sobre a minha carreira, todos os lugares que eu trabalhei, sempre fui ligada à finança e ao mercado financeiro. Então, eu vou dar uma visão geral do que eu fiz, as áreas que eu trabalhei, ou quais eram mais ou menos as atividades que eu cumpri em cada área, quais eram as responsabilidades, as vantagens que eu encontrei por cada lugar que eu passei. E aí vocês ficam à vontade para me fazer pergunta, o que quiserem, qualquer dúvida. Bom, para começar, eu comecei como estagiária na Vale. Eu fiz faculdade de economia na PUC Rio, sempre morei no Rio. Então, comecei como estagiária na área de back-office de tesouraria na Vale. No início, eram, bom, obviamente, atividades super básicas. A Vale fazia operações financeiras que eu tinha que fazer a confirmação junto com os bancos. Então, no início, como eu comecei, eram coisas bem básicas, tipo investimento de caixa. Então, tudo que a Vale fazia de CDB, ou seja, CDI, né, renda variável, ou em bancos de Nova York, atrelado a Treasury, os time deposits, o que eu tinha que fazer era simplesmente ver o que a mesa da tesouraria tinha feito, o que estava no sistema e confirmar com os bancos. Super básico. Na época, eu tinha até que pegar a assinatura física de cada contrato. Acho que hoje em dia isso não existe mais, é tudo eletrônico. E foi super interessante para mim começar. Acho que o back-office é muito importante para uma área, para você começar, porque é a sua primeira noção de ver as operações financeiras. Por mais que no início seja uma coisa meio básica, você fala, estou aqui fazendo só confirmação, tem muito que aprender o que está behind a operação em si, ser conhecer do mercado, seja de renda fixa, renda variável, Brasil, fora. Eu também fazia alguns relatórios de posição, então, mais ou menos como estava a carteira de investimentos da Vale, com quais bancos, como fazia, eu tinha um gráfico pizzazinha mostrando quem estava levando mais, quais eram os bancos mais competitivos, qual era a nossa taxa média de investimento. E eu fiquei mais ou menos quase 2 anos como estagiária lá, então foram os 2 últimos anos da minha faculdade de economia. Nessa época, a Vale fez uma major acquisition, comprou uma empresa chamada Inco no Canadá, fazia base metals, níquel, cobre, era super grande. E foi assim a transformação da Vale em uma major global company. Então foi muito legal para mim estar vendo aquilo acontecer. Foi assim, dei super sorte, eu acho, de estar lá nesse momento. E eu entrei de cabeça, assim, eu trabalhava muito nessa época, ficava até 1, 2 horas da manhã no escritório, porque a Vale começou a fazer um monte de operação de hedge, e como eu estava no back-office, eu estava fazendo tipo controle dessas operações. O que a Vale fez de hedge, para dar um pouquinho mais de detalhes? Foi hedge de dívida, então ela captou muita dívida, muito no mercado brasileiro, tipo BNDES, então dívida atrelada tipo BR, e o que ela fez foi fazer swaps dessas dívidas para sair do risco Brasil e para risco US. Então, por exemplo, ela estava ativa numa dívida do BNDES, digamos assim. E aí o que ela fazia, ela entrava no swap onde ela vendia a parte Brasil e ficava ativa na parte dólar. Então, você meio que netava a sua parte dívida com a primeira perna do seu swap para ficar ativo no dólar.
Então, eu fazia o controle dessas operações. Também foi super importante foi a minha primeira vez vendo na prática a precificação, como você fazia, como calculava o P&L, etc. Aí também veio toda a parte de relatório para mostrar para o tesoureiro, para o CFO. A Vale também fazia alguns hedges de fluxo de caixa atrelados à commodity. Então, o que ela fazia? Ela tipo, vendia forward o alumínio. A Vale tinha produção de alumínio na época, o alumínio estava com um preço de mercado muito bom. Então, a Vale tinha uma previsão de produção de alumínio, e aí, sabendo que o preço de mercado estava bom, a gente fazia um forward para fixar essa renda, digamos assim. Né? Então, foi também muito interessante. Foi meu primeiro contato com derivativos de commodities e tal. Foi super, super legal. E eu então fui efetivada nessa época, passei de estagiário para analista financeiro, englobando toda essa transformação da Vale, da tesouraria, que era uma coisa mais voltada para o Brasil, para uma coisa bem global. E depois de 2 anos no back-office, eu meio que peguei a onda dessa transformação, entrei num projeto de tesouraria da Vale e acabei nesse projeto que pegou todas as operações de hedge novas, etc. Eu acabei indo para a área de planejamento financeiro. A área de planejamento financeiro da Vale, do jeito que era estruturada, era basicamente uma gestão de caixa de longo prazo. Então, para mim também foi super importante, porque essa parte de gestão de caixa de longo prazo, a gente tinha muita comunicação com as operações da Vale, tanto no Brasil quanto no mundo, para saber o que eles tinham de forecast de despesa e de receita. Então, eu ficava meio que compilando todos esses relatórios de previsão de receita e despesa de todas as operações da Vale. Então, foi super legal para conhecer o core business da empresa mesmo, porque, de uma forma, o back-office foi super importante para conhecer a parte do mercado financeiro, de como funcionam as operações financeiras, e essa parte, quando eu mudei para a área de planejamento financeiro, foi legal para poder ver como as operações da Vale funcionavam mesmo, né? Como era o business, onde estava localizado, o que tinha, o que Moçambique produzia, o que o Canadá produzia. Então foi super, super interessante, que apesar de ser ligado com finanças, com tesouraria, você consegue ver também ou parte do negócio da empresa, do coração. Eu fiquei, acho que uns 2 anos também lá. Foi super, super legal. A estrutura da tesouraria da Vale é uma estrutura muito completa, por ser uma empresa grande, né? E meu objetivo sempre foi ir para a parte da mesa de operações, do trading mesmo. Eu queria trabalhar com o mercado financeiro, mas eu acabei indo para a Vale e não para o mercado em si, não para bancos ou fundos. Então, eu, mesmo nessa área de planejamento financeiro, eu sempre puxei meu lado para tentar ir para a área da mesa de operações. E aí eu fui, e foi, assim, acho que a área mais legal que eu já participei, meu trabalho mais legal, mais dinâmico que eu já fiz. Eu comecei na mesa fazendo operações de câmbio. Então, a Vale, obviamente, tinha uma receita gigantesca em dólar. Se eu não me engano, acho que é 90% da receita dela em dólar. E ela tem muita despesa em reais, porque ela tem muita operação no Brasil. Então, a gente trazia todos os dias, um volume gigantesco de dólar, e eu fazia os câmbios, essas operações de câmbio. E era muito legal, porque o câmbio, ainda mais no Brasil, que é um país de alto risco, é muito volátil e totalmente dinâmico. Então, eu tinha que ficar ligado. Eu acordava já olhando notícia, ia para o trabalho lendo notícia para saber quais eram os eventos do dia, o que o mercado estava esperando. Isso era uma vantagem muito legal da Vale também, como uma empresa muito grande. A gente tinha acesso aos maiores bancos, os maiores players do mercado mundial, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, eu tinha sorte de receber os melhores research e relatórios de tudo, assim. Então, eu começava o dia mesmo estudando, lendo o que ia acontecer no dia, para poder me preparar e
e saber qual vai ser a hora boa de entrar no mercado ou não. E era muito legal porque foi onde me deu assim visão para os big bosses da empresa, porque todo mundo queria saber como é que estava o mercado, principalmente câmbio, e metais também, obviamente, mas de câmbio era muito importante, como era eu que fazia o câmbio, me deu bastante exposição para o CFO, até para o presidente, de vez em quando ele ligava direto para minha mesa, eu ficava meio nervosa, mas era super legal eu ter esse negócio de ter que estar sempre ligada em tudo que está acontecendo no mercado e que e saber por que está mexendo assim ou assado, entendeu? E eu achava isso incrível, apesar de ser uma pressão, às vezes é meio estressante e tal, mas eu amava e tem muita oportunidade para aprender. E aí, depois do câmbio, eu comecei a ver um pouquinho mais. A gente fazia o hedge de dívida também da Vale, também a mesma estrutura que eu falei quando fazia no back-office, que eu confirmava. A Vale sempre entrava normalmente com dívidas captadas no Brasil, e aí, o que a gente fazia era isso: eu negociava com os bancos para poder sair do risco Brasil e ficar ativa na parte Treasury ou LIBOR, né, na parte US. Renda fixa, normalmente. Que mais? Na parte da mesa, uma coisa muito importante também que eu fazia era relatório de mercado. Então, como eu disse que era super legal, que eu já recebia vários researches e relatórios, eu fazia meio que uma compilação de tudo o que estava acontecendo. No início mais focado no câmbio, mas depois eu fui mudando um pouco mais, vendo mais metais, um pouco de commodity no geral. E a Vale, como era estruturada na época, ela tinha a mesa de operações de tesouraria lá no Rio, na sede, e tinha uma pessoa aqui na Suíça, que a Vale tem um escritório aqui na Suíça, que ficava responsável por fazer hedge de commodity. O que a gente fazia era hedge de níquel e de bunker oil, que é o combustível do navio que a gente usava para os nossos navios da Vale. Então, tinha uma pessoa aqui, essa pessoa era brasileira, resolveu voltar para o Rio, e eu me candidatei para vir, e obviamente, como eu já tinha conhecimento da área, não sei o quê, eles aprovaram e eu vim transferida para cá. Então, aqui, apesar de eu estar na mesma área, eu fiquei mais focada em commodity, então eu todo dia, ao invés de ler mais sobre câmbio, Brasil, etc., eu focava mesmo em commodity, muita China, obviamente, que a China faz e o preço muda na hora, de qualquer commodity. E então eu ficava focada nessa parte de commodity. No Brasil, por exemplo, sempre foi importante, assim, fez parte do meu dia a dia o relacionamento com os bancos. Quando eu estava no Rio, eu falava muito com o pessoal de São Paulo e com o pessoal de Nova York. Aqui, como eu estava focada mais em commodity, eu falava mais com o pessoal de Londres e um pouco de Singapura. E eu ficava lendo os research de base metals, que é cobre, níquel, alumínio, e de petróleo também, porque esse hedge de combustível de navio que a gente fazia, obviamente, atrelado ao preço do petróleo, então eu cobria muito essa parte do mercado. E Londres tem uma grande bolsa de metais chamada London Metals Exchange, e também a ICE, que é a antiga IPE, que é onde a grande maioria dos contratos de petróleo são tradeados. E também a sede é em Londres. E tem nos Estados Unidos também, mas Londres é o major. E aqui eu fazia esses hedge de fluxo de caixa também, de níquel. Então, se o níquel estava no nível bom, que a gente acreditava que era uma boa oportunidade de entrar no mercado, a gente fazia uma venda, um forward fixo da produção esperada para poder garantir esse fluxo de caixa nesse preço que a gente achava que era bom. E quanto ao hedge de bunker que eu fazia, era mais um hedge de custo, na verdade. Também a hedge de fluxo de caixa, mas era o contrário. Então, ao invés de garantir a receita, eu queria garantir o meu custo. Se eu achava que estava num preço baixo,
abaixo do que normalmente é, ou abaixo das expectativas, eu fazia o forward nesse preço, esse preço fixo, para poder garantir que a gente ia pagar esse preço mais barato. E assim foram 3 anos aqui, na Suíça. Eu era sozinha na minha área, era só eu respondia para o pessoal no Brasil. Também foi assim muito, muito, muito interessante. Toda a parte do momento que eu estava na mesa de operações na Vale foi muito, muito legal. Ter o contato com esses major players assim era incrível, você absorver todo o conhecimento. Também tinha muitos eventos. Eu adorava ir nos eventos de banco, tinha viagem, tinha curso na Goldman Sachs. Eu participei de tudo que eu podia para tentar assim absorver tudo mesmo. E essa parte era ótima, era realmente meio glamour, digamos assim, porque a Vale era um cliente super importante para os bancos, então a gente tinha tudo do bom e do melhor. Ia para os melhores eventos, ia para os melhores hotéis, era incrível. Eu aproveitei bastante, assim, tanto para aprender, para conhecer gente, muito, muito legal. E depois de 3 anos aqui, não sei se vocês lembram, bom, acho que de Brumadinho todo mundo lembra, mas antes de Brumadinho teve um outro acidente da Vale em Mariana. E depois desse acidente, a Vale passou por uma crise. O Brumadinho foi até pior. Mas eu já não estava mais fazendo as minhas operações aqui, porque na Vale sempre tem um fluxo de aprovações muito certinho. E o acidente de Mariana aconteceu no fim de 2015. E normalmente na Vale o que acontecia? No fim de cada ano, você aprova o seu budget para o ano seguinte. E uma vez que é aprovado o seu budget, você tem mais ou menos a visão. O budget ele é feito com base nas expectativas de preço de mercado das commodities que a Vale é exposta. Então, o minério de ferro, o bunker oil, o níquel. E uma vez que o budget da Vale é aprovado, que eles acham que faz sentido as previsões, etc., é aí que eu entrava para fazer os meus hedges. Com esse acidente no fim de 2015, o budget foi meio que aprovado correndo, e nada, normalmente depois do budget aprovado, eu sigo para aprovação das minhas operações. Com o acidente, bom, foi tudo assim, momento meio caos, e nada das minhas operações foram aprovadas para o ano seguinte. Então, eu era uma trader que não podia tradar, basicamente. Aí, bom, meses passaram, foi 1 ano, quase passou, sem eu ter essas aprovações. Aí eu acabei decidi sair da Vale, porque eu já sabia que aqui em Genebra existiam outras tradings, então eu decidi sair da Vale para tentar ir para outro lugar, para outra trading, tentar continuar meu caminho como trader. Bom, não sei se eu estou indo rápido demais, se alguém vou dar uma pausa aqui, alguém quiser fazer alguma pergunta, ou devo continuar e depois a gente Não, acho que tá ótimo, assim, se quiser terminar para chegar até onde você está atualmente, aí depois a gente faz as perguntas aqui, que eu separei algumas, eu não sei se também o pessoal tem mais. Tá ótimo, estou chegando lá. Sem pressa. Então, depois que eu saí da Vale, eu acabei indo para a Litasco, que é uma trading de petróleo russa. O que a Litasco faz? Ela faz toda a parte de hedge e de marketing, que eles chamam, da empresa chamada Lukoil, que é a 9ª maior produtora de petróleo do mundo, é russa, com sede em Moscou. E então a trading da Lukoil, que é a Litasco, fica aqui em Genebra. E eu comecei tem uns 2 anos que eu estou lá, na área de risco. Eu voltei para o back-office, digamos assim, mas agora como team leader então sou tipo o gerente do time. E o que eu faço lá? Lá eu tenho um funcionário que é responsável por fazer a confirmação das operações, exatamente como eu fazia na Vale, mas de uma forma, de um volume de operações incrível.
Na Vale, para vocês terem uma noção de números, assim, na Vale a gente fazia o quê? 3, 4 swaps por dia. Na Litástico são mais de 2.000 por dia. É muita coisa. A Litástico faz hedge. O mercado de petróleo é muito, muito grande, petróleo e derivados. Então, o volume de operações é muito grande, de operações operadas em bolsa. O volume os tipos de produtos são infinitos. Então, você tem o crude em si, que é o petróleo bruto. Você tem todos os derivados que você tem. O diesel em si tem derivados operados em bolsa, porque depende da localização que ele é extraído, depende do tipo de refinaria que ele é feito, que ele é refinado. E tudo isso é listado em bolsa, na ICE. E na NYMEX também, que é nos Estados Unidos. São as majors. Então, a Litástico, ela entra em todas essas ramificações do mercado de petróleo e derivados. Como ela produz um volume gigantesco de petróleo bruto de refinados também, a gente acaba fazendo o hedge e também um pouco de especulação dessa produção. Então, eu fui para a Litástico na área de risco, essa parte que cobre só a parte de derivativos, então eu continuo vendo os derivativos. Na Vale não era cleared em bolsa, na Litástico tudo é cleared em bolsa, então tem essa diferença. Porque qual a diferença? A clearing house, o que ela vai fazer? Você faz uma operação cleared na bolsa. Isso quer dizer que essa operação está lá, você tem um clearing house, que é a bolsa, e você tem um clearing agent, que é um banco, um broker. E o que acontece? Esse clearing agent, ele vai te garantir que você vai receber o dinheiro se o resultado dessa operação for positivo para você, e também vai garantir que a bolsa vai receber o dinheiro se o resultado for positivo para a bolsa. Então, você não tem risco de crédito, porque são entidades gigantescas com credit rating AAA, e essa é a diferença entre se você opera diretamente com um banco, você contra o seu banco, risco de crédito dos dois. Quando você tem essa clearing no meio, você diminui o seu risco de crédito. Tá? Então, essa é a grande diferença entre as operações que eu via na Vale e as operações que eu vejo na Litástico, fora o volume, obviamente. Então, foi muito importante para mim para ver esse mundo de operações cleared em bolsas. Foi completamente novo para mim. Também, como disse, as ramificações dos tipos de produtos e o volume de operações é gigantesco. Então, uma parte da minha área faz isso, confirma essas operações, e a gente também tem que confirmar que tudo que está no nosso portfólio, no sistema, que entra no sistema, está de acordo com o relatório que a gente tem do Clearing Agent, que no nosso caso é o Citibank. Então, a gente todo dia confere lá que o relatório do Citibank está batendo com o relatório que vem do sistema. Além disso, eu vejo também, eu tenho uma parte que é administradora nas bolsas. O que isso quer dizer? Eu sou a pessoa responsável por chegar para a bolsa e falar, olha, eu tenho um trader aqui, o nome dele é XYZ, ele trabalha aqui em Genebra, ele pode operar esse produto. Ele só pode fazer tantos milhões de dólares desse produto, ou milhões de toneladas, ou milhões de barris. Então, tem essa parte admin, que eles chamam, então é parte de administração, de dar o direito do trader de operar. E a Litástico tem, acho que uns 70 traders, se não me engano. Então, é muita gente. Os traders têm traders de petróleo tendem a ter um ego bem elevado, então tem uma certa gestão de paciência. Mas foi muito importante para mim também ir para a Litástico, para conhecer o mundo do petróleo, que eu não conhecia, era muito pouco. Eu fazia essas operações de bunker oil da Vale, mas era focado em um produto, então era assim, eu entrei no mundo que eu não tinha a menor noção. E assim, tradings operam como bancos, então o negócio é fazer dinheiro. Então você tem uma cultura corporativa completamente diferente. Na Vale tudo era processo, aprovação,
Então, você tinha que seguir tudo quadradinho. Na Litasco, se o trader vê uma oportunidade de fazer dinheiro, that's it. Está aprovado e depois a gente vai se virar para tentar botar a operação dentro do sistema, para tentar checar se está tudo certo, etc. Então, culturalmente, é muito, muito diferente. Que mais que na minha área que faz? Tem muito relacionamento com brokers, que aí também foi o mundo que eu falava só com banco, com major banco global. Hoje em dia eu falo com muito broker também, que o broker faz esse meio termo entre o produtor, entre quem quer especular. Então, o broker está sempre dando ideias de mercado, eles têm muita visão, eles têm uma broad vision assim, do mercado. Então, são eles que são o intermédio das operações. Então, é eles que acham alguém para te dar um preço, sabe que o preço está X, Y, Z, então faz um acordo entre a gente e a outra contraparte que ele tem. E aí a operação é clear, registrada na bolsa. Então, tem essa parte de relacionamento com o broker também, que é muito legal, mas também difícil. E acho que na Litasco é basicamente isso que eu faço. Realmente, porque o volume das operações é tão grande, mas basicamente eu vejo tudo que é relacionado à parte de derivativos da Litasco, porque a Litasco também tem a parte de trading físico, ou seja, é a Litasco indo para cliente, para compradores de petróleo refinados e fazendo a parte física do comercial, digamos assim. Essa parte eu não vejo, eu só vejo a parte de derivativos. Mas a trading sempre tem essa parte física contra a parte de paper trading, que eles falam, que é a parte de derivativos. E aí eu estou na área de risco e também parte da minha área tem os middle officers, porque o middle officer vê exatamente a parte física e a parte de derivativos. Então, o que eles veem? Eles veem o quanto a mesa, porque a Litasco é dividida em mesas, né? Então, você tem a mesa de crude, que é o petróleo bruto. Ele vê o quanto que tem de exposição física, e aí ele fala para o trader, trader, eu estou vendo que você tem 1.000 barris para serem entregues em dezembro de 2021. Então, você pode fazer o hedge na bolsa de 1.000 barris para dezembro de 2021. Então, o middle officer, esse é o papel dele. Ele faz esse meio de campo, digamos assim, entre a exposição física e o que ele deve redear ou especular. Então, essa é a visão assim da Litasco, desse meu último... Bom, onde eu estou hoje em dia. Legal, muito, muito bacana. Uma coisa que eu acho que seria legal você falar com a gente a gente sempre conversa aqui com pessoas mais relacionadas à parte de ações, renda fixa, e acho que falar com alguém de commodities traz uma visão bem diferente, né, sobre, enfim, que é uma área bastante relevante dentro do mercado financeiro. Você pode contar para a gente um pouco como que é a parte de análise para tomada de decisões e tomada de posições propriamente em derivativos ou até propriamente em contratos futuros de commodities, enfim, uma série de coisas aí que estão relacionadas. Uhum. Essa parte mais da análise mesmo. Sim, então, uma coisa que eu sempre gostei da parte de commodity, eu fazendo na época da faculdade, eu amava macro, sempre achei, minha dissertação foi sobre macro, então o que eu mais gostava com relação a commodity era exatamente, basicamente, você entender ou tentar ter uma visão do que vai acontecer, é basicamente um estudo macroeconômico. Então, eu sempre achei muito legal essa parte de commodities por isso. Além disso, os produtos financeiros em si são muito interessantes. Então, tipo, você tem futuros que são negociados em bolsa, tem futuros que você faz bilaterals, ou seja, só você e a contraparte, e aí você meio que você pode especificar mais ou menos o que você quer. Porque quando você faz cleared em bolsa, é aquele produto que é listado em bolsa, ele tem aquelas características, ele vai vencer nessa data tal e acabou. Quando você faz você e uma contraparte, você e o banco diretamente, você pode escolher os termos, digamos assim.
termos do vencimento, ele sempre vai ser atrelado a alguma coisa que é listada em bolsa. Mas aí você pode, tipo, vai ser o preço mais um desconto ou um preço mais uma gordurinha, digamos assim. E aí você pode negociar os termos de pagamento. Mas o que, por exemplo, em termos das operações em si, você tem os futuros operados em bolsa. Eles podem ser tanto fisicamente entregáveis, deliverables, ou seja, se você terminar, por exemplo, você tem os 1.000 barris lá para dezembro de 2021. Se chegar numa data X que a bolsa determina, digamos, sei lá, um mês antes, não um mês antes, é menos, 5 dias antes, você ainda tem esses 1.000 barris, você ainda tem essa posição futura de 1.000 barris registrada na bolsa, você vai ter que entregar esses 1.000 barris em algum porto XYZ que a bolsa vai te falar. Isso foi até o que aconteceu, acho que no ano passado, essa... quando tiveram lá os contratos que foram a preço negativo, Exatamente. né? Era justamente para não tinha onde receber, né? Esses barris, no caso. Exatamente. Você estava literalmente com um navio boiando cheio de barril e não tinha para quem entregar. Então era mais barato você pagar para alguém receber esse barril do que ficar pagando tipo frete de navio, whatever, os seus custos para manter seu barril lá boiando. Então tem esse tipo de alguns produtos são assim, outros não têm essa questão de entrega física. Os swaps nunca têm entrega física. Os swaps normalmente têm um underlying em alguma coisa, algum produto físico, mas você não tem a obrigação de receber nem de entregar. Que mais em relação às commodities em si? Bom, eu acho assim que eu acho muito interessante em termos das bolsas. Eu não conhecia a ICE, por exemplo, até chegar na Litático. Já tinha ouvido falar, mas nunca tive essa praticidade não, practicality, digamos, de ver no trabalho, dia a dia. Se vocês entrarem no site da ICE, vocês vão ver a infinidade de tipos de produtos tanto de petróleo, diesel, biodiesel, gás natural, emissões, o que você quiser, tá lá. Então, eu acho muito interessante você entrar no site para ver, e cada produto que você entrar vai estar descrevendo exatamente como aquele produto precifica, ou quando que ele vai vencer, se ele tem a questão da obrigatoriedade de você entregar ou não fisicamente. Tem até a curva de preços, então é bem interessante. Eu acho que vale muito a pena pesquisar, se inteirar. E tem também, sempre tem relatório, alguma coisa assim. Só para mandar depois. bice.com. Ok, legal. Ice é de gelo.com. Legal, manda para o pessoal depois. Desculpa. Tem muita, imagina aqui. Tem todas as exatamente, é muito legal mesmo, acho que vale super a pena para entender um pouco mais. É óbvio que assim, entender a dinâmica do mercado de petróleo é bem complexo. Eu, por exemplo, ainda estou aprendendo muito, depois de 2 anos, ainda tenho muito que aprender. Porque você tem em commodities no geral, você tem toda a parte do shipping. O shipping é um mundo à parte também. Então, como você tem que botar a carga no navio, qual rota que você tem que pegar. Então, tudo isso eu acho extremamente interessante. Infelizmente, eu não conheço muito, porque eu sempre trabalhei mais com finanças, com o mercado financeiro, do que com a parte do comercial físico mesmo. Mas nesses 10 anos, obviamente, eu aprendi alguma coisa, eu acho muito legal. Que mais? E se comparar, por exemplo, a ICE, que vê mais petróleo e emissões, etc., existe também, como eu falei antes, a London Metals Exchange. Então, e lá tem, acho que, não sei, uns 10 tipos de produto, 15. Você tem cobre, níquel, alumínio e alguns derivados. Tem um produto. O que eles fazem? Lá, o default é você ter o cobre entregue em 3 meses. Então, o futuro mais operado na London Metal Exchange são cobre, níquel e alumínio operados, entregues em 3 meses. Então, é o 3-month copper, 3-month níquel, são os contratos mais operados, mais líquidos.
Então, se você quiser algum dia fazer algum hedge e entrar numa posição futura de algum desses metais básicos, certamente você vai entrar numa posição dessa. Então, você compra agora para entrega daqui a 3 meses. Então, esse é como se fosse o seu contrato básico. Se você quiser, por exemplo, mas a minha produção é para janeiro de 2022. Então, você compra, o seu preço base vai ser o 3 meses, e aí você tem um spread de preço que chega como se fosse a curva até chegar em janeiro 22. E aí o que você compra mesmo é o seu futuro de 3 meses. E aí depois você vai rolando essa posição até chegar em janeiro de 2022. É super interessante também. A LME, apesar de ser enxuta em termos de variedade de produto, porque não é o mundo do petróleo, metais é bem mais enxuto, liquidez também é muito menor. Eles têm essas especificidades que são bem interessantes. Também no site você tem todas os contract specification que eles falam de todos os produtos. Também acho super interessante de chegar lá para saber. Legal. Uma outra coisa que eu acho que seria bacana também você falar, quando a gente está falando em fazer swap de dívida, enfim, fazer hedge, isso até é uma coisa que a gente acaba tendo bastante contato na liga quando vai olhar a balança e tal, mas muitas vezes fica uma coisa um pouco superficial, né? Assim, né? Se você pudesse explicar para a gente tecnicamente o que seria você fazer um swap, o que é fazer um hedge, acho que vai ajudar a gente bastante. Uhum. Uhum. Então, vamos dar aqui. Digamos então que a Vale captou uma dívida que ela vai ter que pagar. Digamos, uma dívida, 5 anos de dívida, tá? Normalmente é maior, mas digamos 5 anos. Que ela vai captar 5 bilhões de reais e ela vai ter que pagar um custo de, sei lá, 90% do CDI. Tá? Então, é pós-fixado. Então, quer dizer que ela está aqui ativa nessa dívida. Então, o que a gente faz? A gente vai entrar num swap, onde você está comprado na dívida aqui, você vai vender esses 5 bilhões de reais a 95% do CDI para daqui a 5 anos, e você vai comprar sei lá, o equivalente a $1 bilhão na Treasury, sei lá, 0,5%, vencendo em 5 anos. Então, é isso. Então, você net out a sua parte ativa da dívida quando você vende essa perna do swap em reais, e aí você fica ativo nos seus $1 bilhão em Treasury. Então, o que você tinha que era uma renda pós-fixada, tantos por cento do CDI, você torna para um 0,5% em US dollar. Então, essa é a estrutura do hedge de dívida. Tá? Então, é que você quer sair do BR, sair do risco Brasil e sair do risco pós-fixado, né? Para ter uma renda fixa em dólar. E aí, isso funciona para a Vale por quê? Porque ela já está exposta ao dólar. A receita dela é toda em dólar. Então, obviamente, se você tem uma empresa que você não tem receita em dólar, então pode ficar mais complicado, porque você, nessa parte aqui, você tem o câmbio, que vai transformar esses 5 bilhões de reais em $1 bilhão. Então, essa estrutura funcionava para a Vale. Mas a estrutura é essa, é você net out a sua parte reais para ficar ativo na parte dólar. Entendi. Certo. E aí, uma questão, por exemplo, muitas vezes a gente vai olhar, sei lá, o resultado dessas empresas de commodities, e aí o resultado financeiro vem números que, enfim, às vezes assustam, mas na prática muito ali é feito contábil. Que dicas que você poderia dar, né, entendendo bastante dessa área, como que a gente analisa? Porque, por exemplo, a Suzano tem uma estratégia de hedge, a Marfrig tem uma estratégia, a BRF tem outra, e acaba que cada um ali, o CFO, a equipe financeira acaba definindo aquilo que faz mais sentido e, enfim, o conselho aprova e eles colocam aquilo em prática. Mas não é unanimidade, né? Tanto que tem várias opções. Como que a gente pode analisar essas políticas de hedge, essas políticas de swaps, cambiais, enfim, até travar contrato de commodities, preços? Como que
Dá para a gente analisar Então, isso? o mais importante disso é você ver ao que a empresa está exposta, qual o risco que ela está exposta. É risco cambial? Como é que é a receita dela? Tipo, a Vale, eu sei que ela era 95% em dólares e a despesa era 60% em reais. Então, você tem que analisar se o que a empresa está fazendo faz sentido para o fluxo de caixa dela, para a exposição a risco que ela tem. Ler os números realmente não faz, não é que não faz sentido, mas você tem que saber mais da empresa para poder entender se a estratégia que eles estão tomando realmente faz sentido ou não. E é isso, você tem que saber qual é a exposição de risco que aquela empresa tem. Normalmente nos relatórios tem isso, o que é esperado de receita, o que é esperado de despesa, quais as localidades das operações, então você sabe pelo menos o currency ou a commodity. Por exemplo, a Vale tinha operação de cobre no Canadá, de minério de ferro no Brasil, de carvão em Moçambique, cada uma numa moeda diferente. Então você tem que entender pelos relatórios completos da empresa exatamente qual é a exposição dela. Por isso que a gente tem, em bancos, você tem a área de valuation das empresas, né? Elas estão sempre olhando todas as vírgulas dos relatórios. Certo. Mas é isso, você tem que saber o que a empresa está exposta, para entender se aquilo que você está lendo no relatório faz sentido. Legal. E aí, voltando um pouquinho para a questão de análise, e aí especificamente na parte de petróleo, que é onde você está atualmente, você poderia dar alguns exemplos de fatores que vocês olham para montar, por exemplo, posições, sei lá, dados macro, oferta, demanda, quais mercados são importantes, né, para vocês acompanharem em termos de demanda? Como que é esse dia a dia do macro mesmo, assim, do que vocês olham? Sim. Então, o que a Litástico vê? Na Vale eu sabia mais detalhes porque eu era trader em si, mas na Litástico o que eu sei que eles veem? Existe o relatório de energia dos Estados Unidos, que, se não me engano, sai uma vez por mês, mas existe um semanal também, todo mundo fica de olho nesse relatório, que esse relatório dá quanto que tem estoque de petróleo de produção americana. Isso sempre mexe os preços, sempre. Além disso, China, falou em commodity, você não tem como não falar em China. Então, qualquer dado econômico que saia da China, pode ter certeza que vai mexer em tudo. E relatório, OPEC, obviamente, tem que sempre estar de olho no petróleo em si. As reuniões, quanto que eles têm, qual é o acordo de produção diária, que eles sempre fazem acordo de quanto que eles vão produzir, não sei quantos milhões de barris por dia, e tem essas reuniões, acho que é each quarter, cada trimestre, mas eu acho que tem mais também. Depende da conjuntura econômica, eles fazem reuniões extras, etc. Então tem que ficar de olho na OPEC e quanto que está quanto que está a produção diária acordada entre eles. Isso sempre tem que ficar de olho. Assim, no geral, o que eu penso é isso. Fora, tipo, todos os dados macro, tanto da China, dos Estados Unidos também, tá? Então, dados de emprego, esse relatório da Agência de Energia, o que mais? É basicamente isso. E, obviamente, Banco Central. Qualquer ação de Banco Central europeu, americano, na UK, também sempre mexe. Legal. E até então, se quiser aproveitar e daí falar então também de como era um pouco isso na Vale, né, com minério de ferro e tal, não sei se tem muita diferença enfim, nesse processo, mas também se quiser falar do minério de ferro. Sim. No geral, em termos de análise assim, macro, é bem parecido no geral, tá? Como eu não estou na frente do trading da Litástico, eu não sei se... Óbvio que você tem... Os traders recebem relatórios tanto dos brokers quanto de bancos também, mas essa parte eu não vejo. Então, eu não sei se tem algum outro relatório específico, que eu não estou falando aqui para petróleo por falta de conhecimento. Mas o que eu lembro... que mais?
qualquer statement do Fed tem um relatório Beige Book, se não me engano, que acho que sai toda semana. A parte de Jobless Claims, que também sai toda quinta ou sexta-feira, que isso vai afetar commodity pouco, mas mais FX, são os pedidos de desemprego dos Estados Unidos. Toda semana tem um relatório de Jobless Claims, que é esse pedido de desemprego, e sempre mexe o mercado quando sai. Que mais? Qualquer decisão do Banco Central, se tem os quantitative easing, ou seja, se o Banco Central está jogando grana na economia. Dados inflacionários, tanto dos Estados Unidos quanto China. Então, como é que era o nome do Price Index nos Estados Unidos? E produção industrial também. Eu sempre olhava isso. Bom. Tanto qualquer coisa para a China é minério de ferro, né? Okay. Sim, foi. Legal. O Eric acho que está com a mão levantada, não sei se ele quer fazer alguma pergunta. Sim, boa tarde, Boa. Júlia. Eu me interesso bastante por China, então por isso que é a minha questão. Quando você fala dos dados que vocês olham sobre China, dos commodities, tem algum dado mais que vocês olham, fora os públicos, de alguma agência privada, ou de algum escritório mais ligado a Shanghai ou Hong Kong, alguma coisa do tipo? Então, fora os relatórios oficiais do governo, existe a história de que relatório oficial do governo da China nem sempre é tão crível. Exatamente. Então, a gente tem, o HSBC é um banco muito grande na Ásia. Então, sempre eles têm uns relatórios importantes também, research mesmo macro da China. Então, a gente sempre olhava HSBC, né? Era o mais importante, eu acho, de China, assim, de banco global, mas que, com essa pegada forte na Ásia, era o HSBC. Então, a gente ficava sempre de olho em research deles. Perfeito, obrigado. Mas era isso, imagina que isso. Industrial production, China e grandes países, e inflação. E como a gente lia muito research de banco, era assim também. E aí, estando nessa parte de relacionamento de banco, o mercado sabe quem é o major player do país X, tipo HSBC na China. Então, aí você meio que vai aprendendo, assim. Não sei isso. Boa. Perfeito, obrigado. Imagina. Legal. Acho que uma outra questão que talvez seja legal você comentar com a gente, fala um pouco, quando você tomou, né, a decisão de sair do Brasil e viver na Suíça, enfim, como que foi esse processo, o porquê que, enfim, você quis sair do Brasil e contar para a gente, acho que um pouco dessa experiência de trabalhar fora do país, na área que você enfim, que você gosta e tudo mais. Como que é essa decisão, esse processo de decisão, e como tem sido até agora a sua experiência aí? Uhum. Perfeito, adorei essa pergunta. Então, eu sempre tive vontade de ter uma experiência internacional. A minha vida foi toda no Brasil, tirando poucas viagens de férias, assim. Eu nunca estudei fora, eu sempre, enfim, minha vida foi basicamente Rio de Janeiro e São Paulo. Então, eu sempre tive vontade de trabalhar fora. Quando eu entrei na Vale, depois que a Vale comprou a Inco e foi crescendo, virando essa empresa bem global, abriu o escritório aqui na Suíça, eu comecei a ter interesse em vir para cá. Eu cheguei a vir para cá trabalhar, tipo, uma semana, algumas vezes, e achei super legal. Bom, a Suíça é um país lindo, o escritório era novíssimo, eu trabalhava num prédio da década de 70, no centro da cidade do Rio, um calor dos infernos. Cheguei aqui, esse escritório lindo, eu falei, nossa, não, deve ser muito legal. Mas o meu negócio mesmo era ter a experiência internacional, porque eu na Vale falava com um monte de banco de fora, então eu sabia da vida deles, eu sempre tive um interesse em trabalhar fora. Pela Vale, a minha opção era vir para a Suíça. Minha opção, porque a única parte
que eu poderia evoluir na minha carreira na tesouraria seria aqui na Suíça. Então, quando a pessoa que estava aqui resolveu voltar para o Rio, eu, na hora, falei, nossa, estou muito interessada. Se eu puder, eu vou agora. E aí foi. E demorou um pouco, porque, bom, RH, Wise, tem um monte de confusão para a pessoa poder voltar para o Brasil também, não sei o quê. Então, foi meio que me acostumando, aceitando a ideia e conversando mais com as pessoas aqui. Então, quando cheguei aqui, um pouco preparada, digamos assim. Vindo do Rio para Vale, ajudou muito porque eu estava em casa, basicamente. Eu já conhecia todo mundo do escritório, falava português. Óbvio que não tem só brasileiro aqui, mas acaba que a língua geral do escritório é português. E aí, chegando aqui, eu fui me interessando mais pela parte, porque no Rio eu falava com o Banco de São Paulo, Banco de Londres, cheguei aqui, eu falava mais com o pessoal com o pessoal de Nova York, chegando aqui eu falava mais com o pessoal de Londres. E aí foi me interessando mais, assim. Então, assim, o início, toda a transição foi muito fácil, mas eu acho que foi mais fácil ainda porque eu vim pela Vale. Eu não tinha nenhuma dificuldade em falar inglês nem nada, mas ajuda, dá um certo conforto. Você não sai tanto assim da sua comfort zone porque você está na mesma empresa. Mas o meu marido, por exemplo, que veio comigo, ele já não teve isso. Ele veio para procurar aqui emprego e continuar a carreira dele aqui. Ele trabalha com marketing, não com finanças, mas tipo, ele teve esse baque, digamos assim. Então, para mim, apesar de toda mudança de país, de cultura, foi uma coisa fácil. Também porque eu estava vindo para a Suíça, né? Um país super rico, super seguro. O clima não é tão ruim, óbvio que é frio, mas comparado com Nova York, por exemplo, é bem melhor, bem menos frio. Então foi uma transição fácil. Eu adorei que eu tomei essa decisão, eu não me arrependo nem um pouco, muito pelo contrário, eu adoro, óbvio que é difícil estar longe da família, ainda mais agora, depois de entrando aqui no segundo ano de pandemia, que você não pode simplesmente ir para o Brasil a qualquer momento, ninguém pode vir para cá, mas eu acho que vale muito, muito a pena. Você conhece pessoas, ainda mais agora que eu estou na Litash, porque realmente abriu um leque assim, de cultura, ainda mais porque é uma empresa russa, então é completamente diferente de tudo que eu já vi. Eu acho muito, muito válido você ter esse contato com pessoas que têm um passado completamente diferente, uma formação, tudo, cultura completamente diferente do que eu tive. Porque eu acho que o Brasil é tão grande, uma coisa que eu reparei, porque aqui na Europa, todo mundo conhece gente de tudo quanto é lugar, é impressionante. Essa questão da União Europeia, que você tem livre mão de obra que circula torto e à direito, você acaba que conhece, poxa, eu trabalho com um italiano, com o Cazaquistão, com inúmeras nacionalidades, sueco, coisa que a gente no Brasil trabalhava com cariocas, ponto. Então, ter esse conhecimento de cultura diferente é incrível, acho que só adiciona, assim. Apesar de não ser tão fácil às vezes, porque as pessoas são mais frias, elas não estão tão abertas a conversar com você. Você acha que elas estão sendo grosseiras, mas na verdade você vê depois que elas não são grosseiras, só é o jeito delas. Mas eu acho que só adiciona, assim, ter a experiência internacional só enriquece. Bacana. Bom, a gente está quase uma hora, não sei se o pessoal quer fazer mais perguntas, aproveitar. Mariana, se tiver alguma. Senão, acho que a gente pode... Tem uma pergunta, boa. assim, que eu acho válido. Júlia, conta dos seus perrengues aí que você teve em relação... Travou, para mim travou também. Tá travado ainda? Você vai ter que repetir. Ah, tá. Eu parei de ouvir em perrengues. Exatamente. Vocês estão ouvindo agora? Sim. Sim, pode falar.
Tá. Júlia, fala sobre os problemas que você teve aí em relação à sua carreira, carga horária, essas Sim, coisas. sim. Então, bom, de perrengue, digamos assim, que eu passei aqui. O primeiro foi na Vale, como eu falei, que na hora que depois que as minhas operações não foram aprovadas, eu literalmente não tinha o que operar, era trader sem tradar. Isso foi péssimo para mim, porque para mim, eu estava no auge da minha carreira. Eu estava muito feliz de estar aqui, de estar nessa posição de trader de tesouraria, de estar explorando o mercado de metais barra commodity mais do que no Brasil. Então, eu fiquei muito triste como as coisas aconteceram. E acabei entrando num ciclo bem depressivo, assim. Mas aí eu saindo da Vale fui me cuidar e deu tudo certo, comecei a fazer terapia, tudo melhorou. E aí, bom, acabei engravidando no meio do caminho, e aí fiquei quase 2 anos fora do mercado, e depois entrei na Alitasco. Na Alitasco é um ritmo completamente diferente. Desde que eu entrei, lá como uma trading, esse negócio, a cultura é diferente. Então, se o trader vai fazer dinheiro, ele basicamente pode fazer o que ele quiser. E todo mundo em volta tem que ficar tentando fazer com que o barco não afunde, com que as operações estejam confirmadas, com que o cálculo do P&L esteja certo, que a carteira esteja correta. Então, é muito trabalho. O volume de operações é muito grande. O turnover do time é muito grande, da empresa inteira. Então, como você tem outras tradings de petróleo aqui em Genebra, tem muita gente indo e vindo para outras empresas. Então, é difícil você ter estabilidade, ainda mais com volume de operações e tal. É difícil. Então, eu estou há 2 anos lá na Litasco, eu chego normalmente umas 8h40, perto de 9 horas no trabalho. Eu sento na minha mesa e eu só saio às 7h30 da noite, se não 8, 9. Eu não consigo ter o break de almoço. Normalmente tem um restaurante no prédio, eu vou lá embaixo, pego uma quentinha e subo. Então, é 100% do tempo trabalhando. Eu não consigo fazer absolutamente nada mais. Eu não consigo fazer uma ligação pessoal, não consigo marcar médico. É difícil. Mas, assim, é perrengue. Se eu não tivesse, eu tenho uma filha agora de 3 anos, se eu não tivesse a minha filha, se eu quisesse virar trader da Litasco, também hoje em dia eu não tenho mais interesse, eu ia estar afundada no trabalho, feliz da vida, tá? Mas, assim, é perrengue, tem que ter muita dedicação, é isso, é muito, 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 muito trabalho. Mas eu gosto, primeiro, eu não gosto de vida fácil, digamos assim. Eu não gosto por exemplo, como eu era trader sem tradar, eu detestava. Apesar de eu estar lá ganhando meu salário todo mês certinho, eu não gostava de chegar lá e não ter absolutamente nada para fazer. Eu prefiro um ritmo mais rápido. Óbvio que eu acho que eu estou um pouco no extremo. Preferi um ritmo um pouquinho, levemente mais leve. Mas essa cultura E aí eu aprendi também a conhecer o mundo de trading. Conheci mais pessoas aqui de outras tradings aqui de Genebra. Então, você tem a Total, tem a Caterpillar, a Cargill. Tudo é o mesmo ritmo. Então, se você pensa em entrar em trading, assim, pensa que vai ser hard work total. Eu acho que bancos no geral, qualquer mercado financeiro que não seja uma empresa bem estruturada, com processos como era a Vale, você tem que estar preparado para esse tipo de ritmo. Eu gosto, como eu disse, eu gostaria de estar num ritmo um pouquinho mais humano, digamos assim, mas, assim, eu acho que é válido, ainda mais para vocês entrando no mercado de trabalho. Eu acho que vale muito a pena você acelerar, entrar de cabeça, absorver o máximo que puder, porque hard work pays off total. Tá? Eu só acho que você pode achar que nem sempre é isso, mas eu acho que é. Então, tudo que você puder
absorver de conhecimento, de poder mostrar o seu trabalho, apesar de às vezes você achar que que estou fazendo que coisa massiva. Não, existe sempre uma maneira de você aprender, mesmo que seja uma coisa massiva, mesmo que seja cansativo. Existe uma maneira de você mostrar seu trabalho. Acho que é isso a mensagem que eu quero passar. Show de bola. Opa, Júlia, tudo certo? Vou fazer uma pergunta Olá. aqui. Você estava explicando que nessa questão de fazer trade de commodity tem essa questão que eventualmente você está negociando um produto que você implica em uma entrega física, né, desse produto. Uhum. Quais você acha que são tipo, os principais... Primeiro, se você acha que esse fato de você estar tradando algo assim material implica em maiores riscos a operações, e quais seriam, se sim, quais seriam esses riscos que você acha que implica na operação? Bom, implica que se você não tomar cuidado, você vai ter que ou pagar a um porto para receber a sua mercadoria, ou você vai ter que entregar essa mercadoria. Se você não tem a produção disso, você está ferrado. Um dos riscos é exatamente a questão do exemplo lá do que a gente teve no início, na primeira onda de Covid, dos preços do petróleo, que tinha gente com barris de petróleo no navio no meio do oceano e não sabia o que fazer, não tinha para quem entregar. Então você tem essa parte do risco operacional, digamos assim. Também, normalmente, os produtos operados em bolsa que têm essa opção essa obrigatoriedade de entregar fisicamente, tem regras por trás disso. Então, não é uma coisa tão simples de você simplesmente entrar e ter a sua posição lá. Então, a bolsa vai fazer perguntas para você, vai perguntar se você tem a documentação necessária, se você tem tudo, se você tem aonde entregar, onde receber, etc. Tem essa parte. E aí, o que você pode fazer, se você quer operar, por exemplo, o gasóleo, low sulfur gasoil futuro operado na ICE, ele tem a obrigatoriedade de entrega física. Então, o que você tem que fazer? 6 dias antes, isso se você procurar lá na ICE, no site da ICE, se você procurar, G é o produto, é o código do produto, G. Se você procurar, você tem lá 6 dias antes, você tem que se desfazer da sua posição, se você não tem a entrega física. Então, o que você tem que fazer? Se você está comprado, 6 dias antes, você tem que vender essa posição. Senão, você vai receber fisicamente. E pegando aqui também linkando com um exemplo mais recente que a gente teve, foi a questão do canal de Suez, né? Como uma situação dessas implica assim na vida, por exemplo, de um trade de commodity? Então, o que implica? Implica que você tem um choque de preços. Então, a sua posição que de um dia pode estar ganhando dinheiro, no dia seguinte pode estar perdendo milhões. Porque isso foi uma coisa que ninguém esperava. Ninguém esperava que ia demorar tanto tempo para... de nada, tem alguém falando que vai sair. De nada, gente. Que ia demorar tanto tempo para conseguir desbloquear o canal. Então, esse foi tipo um evento once na lifetime. Não tanto, que acontecem esses eventos de vez em quando. Não bloquear completamente o canal, mas tipo, acidentes no mar acontecem toda hora. Então, é isso. Basicamente o que afeta, primeiramente, o preço. Porque o preço de mercado vai responder o que as pessoas estão confabulando, o que estão esperando, qual é a fofoca, digamos assim, do mercado e tal. Então, acho que o primeiro impacto mesmo é o preço. E aí, o trader de petróleo de uma empresa grande, tipo a Litasc, uma trading grande, ele tem acesso a muitas pessoas que estão envolvidas com o mercado. Então, você acaba tendo uns inside information, tipo, eu sei que o navio não está tão bloqueado assim. Estão falando que daqui a 2 dias o navio que vai lá puxar vai resolver. Então, é isso. Mas, assim, o primeiro impacto, obviamente, é o preço. Tá certo. Obrigado, Júlia. Imagina. Mais alguém quer fazer perguntas? Eu tenho uma pergunta, Bruno.
Vocês me ouvem? Sim. Sim. Júlia, prazer, obrigado por compartilhar as experiências. Queria saber, Obrigada. agora que você está em outro polo, tem uma visão diferente de mundo deste mercado, como a Litaspa, você vê o nosso país, o Brasil, nesse mercado, se há alguma relação, principalmente com a Petrobras, e se a gente é muito formiguinha ainda nesse grande mercado. Não, não somos formiguinha. Petrobras é um nome grande lá na Litasco. De nada, Ana. Não somos formiguinha. O que somos? Instáveis. Mas sim, formiguinha não. Como disse, a Petrobras em si não tem a parte de trading, mas a empresa em si é muito grande, produção grande, então certamente não somos formiguinhas. E outra, uma coisa também que a gente, eu pelo menos, tinha essa visão, Brasil, Amazônia, não sei o quê. Gente, a Rússia também é uma zona. Então, assim, não somos formiguinhas, somos uma zona sim, às vezes eu acho que pior, mas nem todo mundo é bonitinho, não. Entendi, muito obrigado. E elas se relacionam de alguma forma? Em algum momento elas têm algum contato? Não que eu tenha visto, mas como eu não vejo essa parte da parte física comercial da Litasco, eu não sei se a Litasco tem alguma relação comercial com a Petrobras. Eu já ouvi o nome da Petrobras sendo falado nos corredores, mas eu realmente não sei concretamente qual é o tipo de relacionamento que tem. Se existe algum contrato de comercial ou de venda, compra ou whatever, de algum produto específico, eu não sei. Entendi, muito obrigado, hein, Júlia? Imagina. Mais perguntas? Vamos ver. Até agora todas... Tá tendo bastante pergunta hoje, Júlia. O pessoal geralmente não faz. Que bom, que bom. Bom, acho que agora não. O Eric. Posso tirar uma também com a Júlia? Boa, vai lá. Acho que é o Vinícius, aí depois o Eric. Fechou. Oi, Júlia, prazer. Eu queria só tirar uma dúvida. Além da faculdade, quais outras ferramentas você foi desenvolvendo, como Board Evaluation, Excel, essas coisas, certificações, você foi tirando para chegar onde você chegou hoje? Beleza. Então, completo mesmo, eu fiz só a faculdade de Economia na PUC. Eu comecei a fazer um mestrado na FGV, no Rio, só que aí surgiu a oportunidade de eu vir para a Suíça, então eu não terminei. Eu fiz, acho que 1 ano, foi metade do curso. Além disso, eu tive muitos cursos ministrados pelos bancos que a Vale era cliente. Então, eu fiz um curso na Goldman Sachs, que foi incrível, lá em Nova York. Fiz curso do Santander em Madrid. Fiz curso do Citi em São Paulo, em Campinas, no caso. Que mais? Foi isso. E tinha grandes eventos, tipo, quando eu vim para cá, aqui em Londres, tem a London Metal Exchange, a Bolsa de Metais. Ela faz um evento todo ano chamado LME Week, que todo mundo do mundo de metais se reúne em Londres, então você encontra todo mundo, tem muitas palestras e cursos focados nos metais básicos. Eu fiz também nos 3 anos que eu estava na Vale, era sempre em outubro, então todo outubro eu ia para Londres. E foi isso, assim, minha única formação mesmo foi economia. Tá, perfeito. Acho que o resto foi trabalho mesmo. Júlia, só aproveitando aí mais uma vez a questão do seu olhar de macro e o seu contato com pessoas assim do globo, enfim, essa questão do nosso política do país, tal, ela é precificada de alguma forma, pelo que você saiba? Sem dúvida. E Sem assim, dúvida. como é que é a visão do investidor aí de fora, vamos dizer, dos seus colegas, para o que acontece aqui, assim, especialmente assim no curto prazo? Se puder dar pelo menos um olhar assim, não oficial, enfim, não sei. Uhum. É que é pintado de uma forma para a gente como se fosse o caos, né? Mas é só entender um pouco mais o finigrã da coisa.
Então, sim, é visto um pouco como caos. Piorou muito desde o início da pandemia. Que é a impressão que eu tenho, tá, da visão das pessoas aqui? E comparando com a visão que eu via dos bancos na época que eu trabalhava na Vale, em 2008, 2010, que o Brasil estava melhor, 2012, melhor economicamente, pré-eventos esportivos, eu via e lia que o Brasil era um bom investimento porque você tinha bons retornos e não era tão instável. Então, não era óbvio. Falou em Brasil, você fala em apetite a risco, anyway. Mas o que eu vejo agora? Você pode ter bons retornos, mas eu acho que eu vejo que as pessoas estão mais aversas ao risco Brasil. Então, isso certamente é precificado no CDS, que é o que mede o risco país em si, que você vê na Bloomberg, é precificado todo dia. Câmbio, obviamente, e ações das empresas, né? Tipo, a Petrobras, por exemplo, estava num rumo bom, estava com uma equipe que era da Vale na época que eu trabalhava da Vale, então o CEO, a CFO, todos eram da Vale na época que eu trabalhava lá, e agora ninguém está mais lá. Então, são pessoas que, bom, pelo menos a minha visão, que são pessoas extremamente competentes. Elas estavam participando da Vale, na Vale, que a época bombou e realmente se fez uma empresa globalizada. Então, eu tinha esperança de que iam botar a Petrobras no rumo, porque a equipe é muito, muito boa, mas não estão mais lá. Então, isso dá uma visão muito ruim para quem está aqui de fora, vendo esse tipo de coisa. E também, o Castelo Branco, a Andréa Almeida, que era CFO da Vale, que era diretora da Vale antigamente, e o Castelo Branco também, eles são pessoas conhecidas aqui fora. Então, os bancos, grandes major bancos, eles todos conhecem ele. Então, todo mundo ficou bem esperançoso de que eles iam dar um jeito e levantar a Petrobras e agora não estão mais lá. Então, é bem difícil. A gente está com uma reputação bem ruim. Mas quem tem... Só que é uma coisa que atrai também, porque ter a reputação ruim quer dizer que você tem alto risco. Alto risco indica altos retornos. Só que aí não é um investimento sustentável, digamos assim, é um investimento especulativo. Então, quem vai botar o dinheiro no Brasil vai botar para fazer o dinheiro em pouco tempo e sair fora. Então, isso também não atrai uma coisa muito sustentável. Perfeito, obrigado, viu? Imagina. Mais alguém? Agora acho que não. Sim. Então, bom, Júlia, foi muito, muito legal o papo. Foi bem diferente assim do que geralmente a gente pega, como eu te disse, pessoal de fundos, de gestoras e tal. Então, foi um papo bem, bem diferente. Também a sua experiência de estar em outro país agregou demais para a gente. Agradecer imensamente aí pela oportunidade, agradecer a Mariana também por ter intermediado e espero que a gente possa aí conversar outras vezes, com certeza, e agregou muito para todo mundo. Perfeito, não, obrigada a vocês, obrigada por terem dado aqui a oportunidade de falar, muito legal, espero que vocês tenham absorvido alguma coisa. Certamente. Bom, vocês têm meu contato, tem meu e-mail, qualquer coisa, gente, só me falar, estou aqui para o que puder. Perfeito. Beleza? Obrigado, Mariana. Bola, Tchau, muito obrigado, tchau, até mais, bom dia aí. Obrigado a vocês, gente. Tchau. Tchau. Obrigado, Pessoal, valeu, gente, até mais. Tchau. Valeu. Tchau, Ju.